A vida dos seguidores de Jesus, seus apóstolos e discípulos, não foi uma vida nada fácil. Seus destinos finais foram marcados por muitas dificuldades e sofrimentos. Apenas o apóstolo João teve uma morte natural. Relatos antigos sobre o fim dos apóstolos, apesar de algumas diferenças, convergem para um ponto em comum: a maioria deles foi martirizado, seguindo assim os passos do Mestre Jesus. Crucificação, apedrejamento, esfolamento, espancamento, decapitação. Neste vídeo, vamos desvendar os detalhes, até onde é possível, sobre a morte dos 12 apóstolos de Jesus. Entre eles, está Matias, que substituiu Judas Iscariotes no grupo dos 12, e Paulo, considerado o último apóstolo a ser chamado por Jesus. Antes de mergulharmos nas histórias específicas de cada um, vale ressaltar que a Bíblia, com exceção de 2 casos, não oferece muitos detalhes sobre as mortes dos apóstolos. O que sabemos sobre o destino da maioria deles vem de antigas tradições cristãs. Alguns desses costumes foram registrados em documentos que remontam ao período após a Era Apostólica. Existem registros bem documentados em obras de antigos historiadores e membros do clero da Igreja, mas também há relatos menos confiáveis, que se assemelham mais a lendas dos primeiros séculos do cristianismo. É crucial ter em mente que tanto os costumes mais confiáveis, quanto os menos confiáveis, nos proporcionam uma visão do contexto histórico em que os apóstolos viveram e da perseguição que enfrentaram por causa de sua fé. Vamos explorar os relatos, muitas vezes sombrios, mas muito edificantes, sobre como os apóstolos de Jesus Cristo encararam o fim de suas vidas sem negar a fé, ao contrário, contribuindo assim para o conhecimento e crescimento do cristianismo e levando muitos outros à conversão. Investigar a morte dos apóstolos apresenta um desafio, pois as diversas narrativas, fornecidas pelas tradições antigas, frequentemente mesclam eventos históricos e figuras. Mas sabemos que o próprio Jesus disse que o Espírito Santo revelaria muitas coisas, e era de suma importância à humanidade saber o fim dos apóstolos, sua fé inabalável diante do martírio. Isto é um grande testemunho para a humanidade, e o sangue dos mártires não foi em vão, deram coragem para mais pessoas abraçarem a fé. Assim como a Bíblia nos relata o crescimento do cristianismo, mesmo com o martírio de Tiago, de Estevão, e claro a crucificação de Cristo, que não fizeram estes discípulos desistirem. Em Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo sobre eles, saíram e foram anunciar a salvação em Cristo. No diálogo em Mateus 20, 22, 23 Jesus disse: "Podeis vós beber o cálice que eu devo beber?" "Sim", disseram-lhe. E Jesus diz: "De fato, bebereis meu cálice." Ou seja, Jesus aqui diz que eles também seriam martirizados como o Mestre. Tiago, o irmão do apóstolo João, foi o primeiro dos apóstolos a enfrentar o martírio. Isso ocorreu durante a perseguição dirigida contra os primeiros seguidores de Cristo, que foi instigada por Herodes Agripa I, o neto de Herodes, o Grande. Herodes Agripa I foi o primeiro governante a perseguir os cristãos na era da Igreja primitiva, sendo o mesmo que ordenou a execução do menino Jesus. Herodes Agripa, que também é conhecido por ordenar o massacre dos inocentes em Belém, como relata em Mateus 2:16. Vendo então, Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irritado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. E este mesmo Herodes Agripa, responsável por decapitar João Batista, desempenhou um papel crucial na condenação de Jesus Cristo. Conforme registrado nos Atos dos Apóstolos, ele intensificou a perseguição aos seguidores de Jesus, executando Tiago, o irmão de João, com a espada, e detendo Pedro. Mas Pedro escapou da morte somente por meio de um milagre: um anjo o libertou da prisão. Tiago sofreu o martírio por volta do ano 44 d.C., presumidamente através da decapitação. André, que era irmão de Pedro, teria sido martirizado na Grécia, em Patras. De acordo com a tradição, ele foi crucificado em uma cruz com formato de X. Antes da crucificação, ele teria sido submetido a tortura e açoitamento. O formato da cruz na qual ele foi executado ficou conhecido como Cruz de Santo André. Sobre Filipe, temos diversos relatos sobre sua morte, incluindo crucificação,
apedrejamento e enforcamento, gerando confusão e contradições. A versão mais difundida sugere que ele foi martirizado na região da Frígia, na Ásia Menor, após divulgar as boas novas do Evangelho. Quanto a Bartolomeu, um dos discípulos mais enigmáticos, há escassas informações sobre sua vida após a ascensão de Jesus. Algumas tradições sugerem que ele foi esfolado vivo, açoitado até a morte ou decapitado. A morte de Tomé é rodeada por especulações e lendas. É possível que ele tenha sido martirizado na Índia, sendo empalado por lanças por seguidores de outras crenças. Simão, conhecido como o Zelote. Existem diferentes relatos acerca de seu martírio. O mais divulgado é que ele foi cerrado ao meio. Algumas narrativas sugerem que ele foi martirizado em idade avançada, durante o reinado de Trajano. Judas Tadeu, ele era primo de Jesus, sua mãe era prima de Maria, a mãe de Jesus, e seu pai Alfeu era irmão de José, pai adotivo de Jesus. Antes de ser martirizado, Judas Tadeu evangelizou várias regiões do Império Romano. Ele foi decapitado por machado. É possível que tenha sido martirizado juntamente com Simão, o Zelote, na Mesopotâmia. Por isso, na Igreja Ocidental, os dois são celebrados juntos no dia 28 de outubro. Mateus, ex-cobrador de impostos que se tornou apóstolo. Diversos relatos sobre seu martírio, com alguns até mesmo afirmando que ele morreu de causas naturais. A versão mais aceita indica sua morte na Etiópia, provavelmente por espada. Tiago, filho de Alfeu. Tradições confiáveis o distinguem e sugerem sua morte por apedrejamento em Jerusalém. Marcos morreu em Alexandria, pelos pagãos que não aceitaram sua evangelização. Segundo a tradição, eles amarraram cordas ao seu pescoço e sendo arrastado até morrer. Pedro foi martirizado em Roma por volta de 68 d.C., durante a perseguição de Nero. Crucificado de cabeça para baixo, a seu pedido, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que Jesus. João foi o último apóstolo a morrer. Perseguido e torturado, mas sobreviveu milagrosamente. Exilado para Patmos, onde recebeu as visões do Apocalipse. Morreu de causas naturais em Éfeso, em idade avançada. Judas Iscariotes, o traidor que entregou Jesus por 30 moedas de prata. Sabemos seu fim, que está relatado na própria Bíblia em Mateus 27, 5. Matias, que foi escolhido para substituir Judas entre os 12 apóstolos. A tradição revela que foi apedrejado e decapitado. Paulo, o apóstolo dos gentios, não fazia parte dos 12 originais. Decapitado em Roma por volta de 67 d.C., durante a perseguição de Nero. A segunda carta a Timóteo reflete seus últimos momentos antes do martírio. Mais importante do que saber como os apóstolos morreram, é compreender o significado de suas vidas, dedicadas à causa do Evangelho, demonstrando fé inabalável e disposição para sacrificar tudo por Jesus Cristo, pelo reino. Embora as histórias divergem em detalhes, todas as tradições convergem para um ponto: os apóstolos de Jesus enfrentaram sofrimentos e mortes cruéis, por causa de sua fé. Pois Jesus os havia falado em João 15, 20-21, lembrai-vos da palavra que vos disse, o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. Se guardaram a minha palavra, hão de guardar também a vossa. Mas vos farão tudo isso por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Fecha aspas. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos dê fé inabalável para os dias difíceis, que já estão à porta. É preciso confiar, se entregar, pois nossa herança não está neste mundo, mas é a vida eterna junto do Pai. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Jesus nosso Redentor, vem em nosso auxílio todos os dias da nossa vida. Sabe nossas lutas e desafios, por isso vem e fortalecei-nos diariamente. Te entregamos tudo, nossa família, nossa casa, nosso trabalho, cuida de tudo. Dai-nos a graça de perseverar todos os dias. Então, meus queridos, nos entreguemos a Ele, é nele que está a verdadeira vida. Vida eterna. Sabemos que em alguns países esta perseguição é real nos dias de hoje. Mas, será que temos fé suficiente para aguentar tal perseguição?
Você já passou por algo mais leve, um deboche talvez? Já passou por alguma situação chata, por causa da sua fé cristã? Compartilhe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e ative as notificações. Muito obrigado. Deus te abençoe.